Olá pessoal, aqui de novo, estamos de volta aqui, a continuação, seja bem-vindo. Vamos continuar aqui já pegando a história que nós deixamos sobre o Dmitry passado, do vídeo passado. E nós temos aqui o Dmitry que foi visitar irmãos que pediram auxílio deles, pediram a eles para visitarem, e eles moravam numa colônia de lepra, que uma vez você pegando lepra nesse lugar, você nunca mais sairia de lá. Né? A coisa que o governo tinha feito lá. Então, continuando a história, eles foram para aquele lugar várias vezes e nunca pegaram lepra. E então, vamos continuar a pegar a história desse ponto em diante. Nós acenamos a Deus, aos nossos amigos, para trás dos grandes portões, que fechou lentamente atrás de nós. Ainda me lembro deles olhando para a gente, enquanto as vozes iam diminuindo atrás de nós. Senhor, orei enquanto voltávamos para Constanta, cidade dele, ou outra cidade. Sou saudável e livre, eu posso voltar para casa, para minha esposa, filho e casa. Às vezes me esqueço de te louvar como deveria, mas essas pessoas pobres estão para sempre separadas dos seus entes queridos e estão sofrendo dores físicas incríveis, assim como dores emocionais. No entanto, eles estão te louvando, Deus Todo-Poderoso, e eles estão fazendo isso de todo o coração. Aqui está uma das coisas que não agrada o nosso Senhor de jeito nenhum: ingratidão. Né? Ingratidão. Agradecer a Ele as coisas que você tem e não ficar com raiva dele pelas coisas que você não tem. Ele tem um propósito diferente, mas gratidão, gente. Gratidão. Eu tinha dado um passo de fé, tendo tais contato próximo com vítimas de leprose, mas é claro, ela nunca me tocou em nada. Eu até levei para casa o mel recolhido pelos leprosos de suas colônias de abelhas. E minha família e eu compartilhamos. Depois que o mel foi embora, eu disse que a minha esposa e minha filha de onde o mel tinha vindo. A princípio, Maria e Virgínia ficaram horrorizadas por terem comido mel de tal lugar. Elas começaram a ter muitas imaginações de como seria da lepra passar para eles, mas, claro, elas não tinham lepra. Deus protegeu a todos. Só vou arrumar isso aqui um pouco. Uma tradução do Google aqui. Eu levei minha história para o meio da Igreja Batista de Constanta, contei a eles sobre os leprosos que conhecemos e com suas vidas estavam cheias de amor pelo Senhor. Os crentes lá choraram e oraram por aqueles irmãos e irmãs menos afortunados. Durante esse período de oração, muitos deles começaram a falar em idiomas que nunca haviam aprendido. Obviamente, Deus continuava a fazer um trabalho poderoso entre os batistas. Nas horas de ida para Constanta, peguei muitos trens. Quando eu estava em uma cidade de cerca de 4 horas, peguei outro trem e mudei mais 2 vezes. Quando finalmente cheguei a Timisoara, notei que estava sendo seguido. Aí está, gente, um tempo de perseguição. Você sempre vai ter esse segmento, pessoas te seguindo aí. Sim, lá estava o meu companheiro novamente. Eu fiquei em Timisoara 4 dias para que eu possa ir para a igreja lá. Fui convidado para ficar com uma família cristã húngara. Eu estava tão feliz por estar com eles. No domingo, todos fomos à igreja. O pastor dessa comunhão pentecostal era um homem que obviamente estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez me senti usado por Deus, porque muitos foram curados, batizados e estavam cheios do Espírito Santo naquela igreja. Quando meus 4 dias terminaram, peguei o trem de volta a Constanta, procurando pelo oficial que me seguia pelo caminho. Não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Eu acredito que pelo menos aqui em Constanta ele vai me deixar. Ele não vai me seguir. Eu não acho, mas mesmo assim eu não tinha certeza
cheguei na casa de um irmão cristão, e quando ele me viu, começou a se alegrar. Com que rapidez você recebeu o nosso telegrama? Que telegrama? Perguntou intrigado com suas palavras. Enviei-lhe um telegrama, o irmão falou, pedindo que você viesse até nós. Eu não recebi telegrama nenhum, estive fora de casa por 9 dias. Foi o Espírito Santo que me disse para vir aqui, porque você me queria aqui. Bem, o homem hesitou. É claro que queríamos nos alegrar com você, claro, mas fiquei curioso para saber por que eles me queriam lá. Veja, irmão Dmitry, os batistas nos excluíram da igreja deles. Então nós queremos começar a nossa própria igreja. Quantas vezes isso, hein, gente? Quem já não passou por isso? As igrejas começam a partir, os pastores, cada um quer a sua própria igreja e cada um cria seu próprio negócio. Quantas vezes, né? A igreja que eu estava, ela separou, eu acho que ela separou e criou, parece, 15 novas igrejas. Ela tinha 200 mil membros, é muito grande. E por aí, né? Não tô certo no número, não. Aí teve outra partida, e são cada pastor com a sua agenda, né? Bom, meu coração afundou, eu conhecia a história muito bem. A batalha pela Romênia não foi entre os comunistas e a igreja. Foi realmente entre Satanás e o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro muito bem e com muito amor dos irmãos que trabalharam tão fielmente comigo na Romênia, alguns deles agora vivendo nos Estados Unidos. Então aqui está o Dmitry falando que a guerra realmente era entre Satanás e o Espírito Santo. Alguns deles usaram o próprio carro deles para trazerem Bíblias das fronteiras, de onde os missionários armazenavam para que elas não fossem achadas. Ele, com seus carros, pegavam as Bíblias e distribuíam por toda a Rússia. Esses aí foram os irmãos que foram tirados da igreja depois desses trabalhos. Quem pode ser contra nós? Então aqui o capítulo 4. Cansado depois de uma viagem de trem de mais de 11 horas, parei na casa da irmã Maracida, em Timisoara, para uma reunião de oração. Uma palavra profética me foi dada. Escute, você que chegou hoje, eu tenho um trabalho de grande importância para fazer com você. Esteja preparado, pois em pouco tempo enviarei um servo meu para te convidar a algum lugar. E a voz fala, vá, sem medo ou hesitação. A profecia ainda não havia terminado quando o irmão Neaga entrou pela porta. Quando ele me viu, seu rosto brilhava de alegria. Você sabe de alguma coisa? Deus trabalha de maneiras que são difíceis de compreender. Eu tenho tentado alcançar você por um longo período e quando eu nem a esperava, eu encontrei você. Venha comigo para Almaçu Maré amanhã. Deve ser o nome de uma cidade, né? Não tenho nenhum outro plano e sabendo o que Deus tinha me dito, eu concordei. Meia-noite tinha acabado de passar. Eu voltei no mesmo trem que eu tinha acabado de descer. Então parece que ele fazia essas viagens deles de madrugada, né? É o que parece que está indicando aqui, né? Para evitar perseguição. Não havia lugar para sentar. Então fiquei quase 5 horas em pé. Não foi fácil, mas eu sabia que estava obedecendo a Deus. Então fiz isso alegremente. Finalmente chegamos em Balk, mas o ônibus que deveria pegar acabou de sair. Nós tínhamos de andar ainda 1h30. Às 7h10 da manhã chegamos na igreja de Alçu-Maré. A igreja estava cheia 2 horas antes dos serviços começarem. Percebi que haveria um serviço especial. Exausto, entrei na igreja e sentei no último banco, perto da cabine.
tirei o casaco e me cobri com ele, pensando que poderia tirar uma soneca antes do serviço começar. Eu nem sequer tive tempo para adormecer, porque de repente eu ouvi um poderoso Aleluia! E é o que diz o Senhor, meu servo, através do qual eu cumprirei o meu plano está aqui. Então, alguém disse, quem foi enviado do Senhor? Suba. Ninguém apareceu. Mais uma vez a pessoa disse, então, irmãos, vamos orar para que Deus nos mostre quem Ele é. Então, o Dmitry não levantou, né? As orações dos irmãos subiram como trovões. Então, o mesmo homem que falava começou a olhar cada fila de bancos, olhando para o rosto de todos os irmãos. Eu estava de joelhos, realmente não pensando em nada. O homem veio para a direita de mim. Você está aqui, olhe para mim. Ele falou aos irmãos, irmãos, ele é aquele que Deus me mostrou. Então aqui dá para você ver a humildade do Dmitry, né? Ele era um homem que veio de fora, e quando falou o homem de fora vem aqui, ele não foi. E o Senhor identificou ele através desse outro irmão. Ele se virou para mim, venha comigo. Quando me levantei de meus joelhos para ir ao púlpito, todos explodiram em oração como uma nova explosão de energia. Não sabendo o que estava acontecendo, eu fiquei atrás do púlpito e esperei a oração terminar para que eu soubesse o que estava acontecendo. A oração terminou 2h30 depois. Nossa, nunca em minha vida havia uma oração tão poderosa assim. O prédio tremeu e no telhado havia uma chama de fogo de 2 metros de altura. Os que não eram cristãos vieram com baldes de água para apagar o fogo. 2 metros de altura, a chama lá em cima. Este não foi um incêndio que o homem poderia extinguir. Mais ou menos na metade da oração, vi a porta se abrir e uma jovem de uns 20 anos entrou. Ela ficou de joelhos, mas não disse uma palavra. De repente, o poder de Deus a tirou do chão. Ela flutuou para a frente, antes do púlpito. Lá, ela foi gentilmente abaixada. O Espírito Santo pegou ela onde ela estava e levou ela gentilmente para frente, onde estava o púlpito. Aí desceu ela gentilmente. Então, Senhor, eu te agradeço por me curar, disse ela. Pela primeira vez em sua voz, pela primeira vez em a sua vida, sinto muito, pela primeira vez na sua vida, a voz dessa jovem foi ouvida. E ela estava agradecendo a Deus. Quer dizer, ela era muda, né? A congregação estava tão animada que eles explodiram em oração instantaneamente por mais de 1 hora. Quando a oração diminuiu, o pastor veio até mim com lágrimas nos olhos e disse, ela é a minha filha e ela nasceu muda. Nós jejuamos e oramos por 40 dias por sua cura. Até construímos uma casa para uma família pobre em nossa cidade durante os 40 dias. O Senhor respondeu nossas orações. Que lindo isso, né? Muito bacana mesmo. Eles fizeram 4 dias de jejum e até construíram uma casa para uma pessoa pobre nesse tempo. Então, sem dúvida, esse não vai ser o jejum absoluto, que você não come nem bebe. Deve ser outro jejum. O jejum pode ser de Daniel, pode ser jejum de águas líquidas, né? Que eles estavam até trabalhando nesse tempo aqui. Então, eles me chamaram para falar. Após cerca de 10 minutos de pregação, ouvi uma voz no meu ouvido. Corra, a polícia está vindo para você.
Então não hesitei, eu disse ao irmão Neger e saímos da esquerda pela porta da igreja, pela porta dos fundos. O trem começou a se mover lentamente, poucos segundos depois de termos chegado. Olhando para trás, vi aqueles que estavam me perseguindo. Acenando para eles, regozijei pela vitória do Senhor. Eu dando tchau para os policiais. Incrível como é que o Espírito Santo está... Não é incrível, né? Está sempre com ele, sempre falando dos perigos que está para acontecer com ele. Por mais ou menos 2 semanas, continuei viajando, fazendo o trabalho de Deus. Depois voltei para casa e, poucos tempos depois, fui para Deva, levando o irmão Pavel comigo. Viajamos cerca de 9 a 10 horas de trem. Chegando à casa do pastor local, sua esposa nos cumprimentou. Bem-vindo, ela disse. Seu marido está em casa? Eu perguntei. Não, meu marido está trabalhando no pasto e estará lá por algum tempo. Gostaria de vir comigo? Onde está indo? Eu estava cansado da viagem, mas agora estava curioso sobre sua missão. Agora eu estava preparando para visitar uma mulher que tem câncer. Seria bom se você viesse comigo para que eu possa dar-lhe uma palavra de conforto. Ela está tão mal, estamos esperando que ela morra a qualquer momento. Claro que vou com você, respondeu Dmitry. Saímos juntos imediatamente para visitar a mulher cujo nome dela era Lídia. Eu nunca havia conhecido antes e nunca na minha vida vi alguém tão visivelmente doente. Lídia estava deitada em sua cama, tão magra que realmente não restava nada além de pele e osso. Ela não tinha saído daquela cama por 6 meses consecutivos. Lídia tinha 6 filhos pequenos e vivia numa óbita pobreza. Seu marido trabalhava longe e só conseguiu voltar para casa nos fins de semana. A casa estava imunda, as criancinhas eram pequenas demais para ajudar no trabalho. De vez em quando uma irmã cristã vinha e limpava a casa. A visão e o mau cheiro do lugar era horrível. Ana, a esposa do pastor, me pediu para esperar do lado de fora até que ela arrumasse um pouco o lugar. Nossa, né? Quando entrei e me aproximei da cama da Lídia, eu disse, paz do Senhor para você, querida irmã. O mesmo para você, ela murmurou. Eu mal podia ouvir a sua voz. Irmã, alguém orou por você? Sim, eles têm. Ela respondeu muito fracamente. Muitas vezes, eles me ungiram e oraram por mim. De repente, o Senhor me mostrou que ela estava cheia de dúvidas. Está aqui uma das coisas, tá, gente, que o cristão que eu tenho aprendido do Senhor, um cristão, quando tem dúvida, é muito perigoso, tá? Porque isso não é do agrado de Deus, tá? A dúvida das coisas de Deus não é bom para o cristão, tá? Não é bom mesmo. Muito cuidado com dúvidas. De repente o Senhor me mostrou que ela estava cheia de dúvidas. Bem, o que você diz? Se eu oro por você, você acredita que vai ficar boa? O Dmitry falou para ela, né? Não, ela respondeu rapidamente. Não, eu não acredito. Deus, ele orou, né? Eu orei silenciosamente em meu coração. Deus, você não pode dar um dom de cura para uma mãe de 6 filhos? Aleluia! Eu sei que você pode. De repente, senti uma onda de poder espiritual. Aí o Dmitry falou, se você não acredita, então aqui está o Dmitry intercedendo entre ela e a cura, né? Entre ela e Deus.
Ele realmente colocou no lugar entre ela e Deus, porque a fé dela não ia curar ela, ela estava cheia de dúvidas. Então está aqui um remanescente. Vai acontecer com vocês aí, de repente, no futuro. Se você não acredita, eu acredito em seu lugar. E dá para ver claramente, né, gente? Se você vê a Bíblia em outros lugares, que aquele que é de Deus. Lembra que Jó orou, Abraão, todos os grandes, aqueles que é de Deus, intercede para os que não são e acabam obtendo resposta de Deus, porque é da vontade dele, né? Então ele falou que você não acredita, eu acredito em seu lugar, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia da cama. Obrigado, Senhor, por me curar. Ela gritou. Quando terminei minha oração, olhei em volta. Irmã Lídia não estava mais na cama. Em vez disso, ela estava de joelhos junto à porta, agradecendo a Deus por curá-la. A voz fraca também sumiu. Ela gritava com toda a força. Graças a Deus! Graças a Deus! Então aqui está, Deus sabe de todas as coisas, né? E por isso que ele, nesse caso aqui, pelo que parece, ele deu a cura a ela, porque ele sabia que o coração dela era dele depois dessa cura, né? Nosso Senhor é misericordioso demais, né? Muito bacana. Não lembro uma parte que o próprio Nosso Senhor Jesus estava na cidade e ele falou para os apóstolos, não falaram isso? Vamos para outro lugar, porque ninguém aqui nessa cidade tem fé, então a obra não acontecia lá muito. Então eles saíram. Lembra dessa passagem? Mas aqui, uma pessoa não tendo fé, foi pedida por Dmitry. Dmitry ficou e pediu para ela. Muito, muito bacana isso. Ela me disse que quando ordenei que ela saísse da cama, o poder de Deus a levantou da cama e a colocou no chão de joelhos. Levantou ela e colocou ela de joelho. Incrível mesmo. Este milagre foi mais um sinal de Deus em cumprir sua promessa de me usar. Então a gente para por aqui. Aqui é antes de começar uma outra história do Dmitry. Espero que tenha sido bom para todos vocês. Também, é claro, principalmente para a noiva, para os remanescentes, que isto vai com toda certeza acontecer com vocês, tá? Essas intercedências. Um forte abraço, gente. Vamos começar aí a tradução. Aproveitar esse domingo, né? Estão atrasadas as traduções. Ainda tem duas enormes para ser mandadas. Maravilhosas. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.